Aí eu vim pra cá depois. Começamos. Já tá ao vivo? Isso. E aí, galera? Tá chegando alguém aí? Enquanto ainda não. Chegando. Deixa a Ju pôr que eu quero só mandar pra família. Meu Deus. Tá mais gente, né? Mais grupos. 5 pessoas. Vamos lá, galera. Entra todo mundo aí. Depois eu vou falar mais coisas. Boa noite, galera. Alan, Gleice, Opa, Esther. galera. Boa noite. Beleza? Daqui a pouquinho a gente começa. Não tá esperando chegar mais gente aí, tá bom? Mas já vão se achegando aí. Consegui. Chama a galera, compartilha, manda nos grupos, manda nas transmissões do WhatsApp, no particular de todo mundo. Hoje vai ser da hora. É isso aí. Tá chegando todo mundo aí, mandando nos grupos. Diego, Evair. Todo mundo vindo aí. Gente, eu acho que tem que desligar essa TV. Eu não consigo parar de olhar. Tá passando algumas fotinhas aqui na TV, a galera tá se entretendo. Ondas O quebrando Célio. sobre rochas vulcânicas. Vai mandando o link aí pra galera. Tiago. Entra aí, gente. Vai todo mundo entrando. A gente tá aqui compartilhando o link. Eu sou uma voz do além. Que já vai aparecer aí. Vamos compartilhando. A gente vai dar mais uns 3 minutinhos pra mais gente entrar e aí a gente já começa. O Ivan tá aqui também. Todo mundo vindo. O pé tá melhor, gente. Eu vou aproveitar para falar com vocês aqui agora a respeito disso, né? Eu tive um período bem difícil, mas graças a Deus agora o meu pé já está bem melhor, já está cicatrizado. Só tenho que ter paciência porque são mais 2 meses sem poder pôr o pé no chão, né? Mas graças a Deus eu estou bem com Deus, estou bem com adaptação com as muletas. Mas graças a Deus. Só quase levou 2 tombos, mas tá tudo certo. Quase tomei 2 tombos, mas estou com muito cuidado porque eu não quero novamente passar por isso, né? Então eu estou bem sim, agradeço as orações de todos vocês aí. É isso aí, já tem 26 pessoas vindo a gente, a galera vai entrando aos pouquinhos e a gente vai começando a se ajeitar aqui pra começar a nossa live real oficial. Isso. Galera, se vocês tiverem alguma dificuldade pra ouvir e tal, pode mandar aí no chat. Fiquem à vontade pra mandar pra gente ir se ajeitando aqui, beleza? Porque é muito importante vocês estarem ouvindo. É isso aí. Eu vou entrar aqui um pouquinho para começar a explicar lives com o Movimento Jovem. A gente fez a primeira live, que foi falando sobre cristão solteiro, e a segunda sobre namoro, e essa é a terceira live, a gente vai falar sobre casamento. Por que que a gente está fazendo essas lives? A gente quer abrir, expandir um pouco mais sobre o assunto relacionamento. Então a gente deu o tema de quebrando o tabu, porque a gente quer trazer para todo mundo exposto aquilo que realmente acontece, as coisas na prática, não só aquilo que a gente ouve, mas coisas que acontecem realmente, experiências reais, porque a gente quer aprender mais e a gente sabe que o caráter de Jesus, o caráter de Cristo em nós vai muito além do que só aquilo que a gente acha que é espiritual, mas todas as partes da nossa vida. Então a ideia com essas lives é essa. É a gente poder aprender mais para que a gente se pareça ainda mais com Jesus e a gente saiba lidar com todas as situações que a vida apresenta pra gente. E relacionamento é uma delas, né? Inclusive uma situação em que a gente erra muito, outra que a gente aprende muito, outra que a gente vê muito, então a gente sabe que essa é uma parte muito, muito principal, é muito importante, então é por isso que a gente está falando sobre isso. Então a gente vai começar já. Vocês têm alguma coisa para acrescentar? Vocês querem se apresentar? Como se alguém não conhecesse vocês? Bom, então vou começar por mim aqui. Eu sou o Júnior, casado com a Alessandra há 25 anos. Só um parênteses, a gente vai tentar falar mais alto possível, tá? Porque eu sei que tem gente mandando que tá meio baixo, é porque a gente tá com o celular um pouco longe. Então, vamos falar todo mundo bem altão pra gente conseguir ouvir. Então, eu sou o Júnior, casado com a Alessandra. Esse ano a gente faz 25 anos de casado.
e sou presbítero da igreja, como muitos conhecem. E eu sou a Alessandra do Júnior. Alessandra do Júnior. Bom, eu sou a Laiane, esposa do Rafael. Estamos casados, vamos fazer esse ano 4 anos. E é isso. E eu sou o Rafa, Rafa Gona, esposo da Laiane. Como disse, vamos fazer 4 anos de casado. Isso aí. É isso aí, gente. Então, a gente pensando aqui em pessoas pra virem, a gente sabe que tem muitas pessoas, muitos casais casados, mas as primeiras pessoas que vieram na minha mente, assim, com relação a essa live, teve alguns nomes, e esses 4 aqui especificamente estavam dentro desses nomes que eu havia pensado. E eu queria trazer também 2 perspectivas diferentes. Então esse é o motivo de 2 casais. Até agora a gente teve um convidado, e na segunda live sobre o namoro foi um casal, mas essa especificamente eu queria trazer 2 perspectivas diferentes. A gente sabe que a gente convive junto, mas como igreja, como corpo, mas a Lá e o Rafa vivem uma coisa, os meus pais vivem outra coisa, e eles têm relacionamentos diferentes, então vai ser muito legal pra gente trazer essa perspectiva pra live. A última vez, se você ainda não compartilhou esse link com alguém, compartilha. Se você ainda não mandou para as pessoas que você conhece, manda, que vai ser muito bom e a gente tá muito animado. Amém. Amém. Certo? Muito Então animado. estamos animados? Então vamos lá, eu vou abrir aqui as perguntas, como vocês já sabem, a gente mandou no grupo, lá no grupo do movimento, enfim, em outros grupos a gente colocou todas as perguntas, uma caixinha de perguntas, e aí cada pessoa que tem interesse, que tem alguma dúvida, enfim, mandou lá e a gente salvou todas essas perguntas aqui, e são essas as perguntas que a gente vai fazer para eles. Então eu vou estar aqui representando todo mundo que perguntou, todo mundo que tinha alguma dúvida, e é isso aí. Vamos lá? Estão preparados? Então vamos lá. Vamos começar com a clássica. Casar é bom? Casar é muito bom. É muito bom. Vamos lá, expliquem-se. Por que casar é bom? Eu penso que casar é bom porque a gente vê a vida de solteiro de muita gente, né? E a gente acompanha. Eu estava me lembrando com a Alessandra de um senhorzinho que é considerado tio dela. E ele já estava com muita idade, sozinho, e a gente vê a tristeza na vida dele, né? Porque ele nunca casou, ele tinha uma paixão e não deu certo, ele não casou mais. Até já fica a dica, se você tiver uma paixão e deu errado, procura outra. Mas não fique solteiro. E aí... No tempo errado, fique solteiro enquanto você precisar ficar solteiro. Depois... verdade. Ficar solteiro. E aí ele ficou sem conseguir falar, gente, porque ele não tinha com quem conversar. E ele teve um problema, que ele ficou mais de 1 ano sem falar e perdeu a voz. Agora eu não estou dizendo que todo solteiro vai ficar sem voz, mas eu quero dizer que você casar é bom, que você tem alguém para compartilhar, alguém para dividir tantas coisas boas como as coisas ruins, né? Sim. Você tem alguém que você pode confiar. Para mim, uma das melhores coisas quando acontece algo comigo no dia a dia na rua é chegar em casa, é ter a minha esposa, poder conversar com ela, né? As minhas filhas. Então, casar é muito bom para mim nesse sentido. Muito bem. Acrescentar alguma coisa? Tem uma música que, sei lá porque, um dia eu já ouvi essa música, ele tava passando na rua, e o cara falava assim, cara, vida de casado é muito bom, mas de solteiro é bem melhor. Mano, pra mim é o contrário. Vida de solteiro é muito bom, mas de casado é bem melhor. Cara, essa questão de você ter um companheiro, ter com quem contar, ter com quem caminhar junto, sabe? É muito bom, sabe? Não estar sozinho é muito bom, né? Show. Ótimo. Então vamos lá. A gente já respondeu uma pergunta que eu acho que é clássica, né? Todo mundo que enfim, tem dúvidas sobre o casamento, pergunta isso, mas é bom, mas não é, enfim. Então tá aí respondido para quem fez essa pergunta. De acordo com eles é bom. Então vamos lá pro próximo. A gente falou, tem uma pergunta aqui, quais são os benefícios do casamento? Vocês falaram um pouco disso agora, vocês querem acrescentar mais alguma coisa ou vocês acham que já foi respondido? Eu acho que essa questão do companheirismo é muito bom. E como a gente está tratando de casamento cristão, eu acho que nessa questão da caminhada cristã é muito bom. Porque
eu sei que acontece lá em casa, e eu tenho certeza que acontece com vocês também, com todo casamento cristão, é que quando um tá enfraquecendo na fé, o outro puxa, sabe? E isso cara, eu acho que esse é um benefício muito chave, assim, no casamento. E acrescentando, eu acho o benefício também que a gente já tem experimentado, vocês muito em breve vão experimentar, é a multiplicação, é a família, é os filhos que vêm, né? É você gerar uma família, você ter alguém que vai dar sequência na sua história, né? A sua família não vai morrer aqui, ela vai ir além, né? Sim. Show. Legal. E aí a gente sabe também que quando tá falando sobre casamento, a gente tá falando sobre a junção de duas pessoas de contextos completamente diferentes. Sim. Então tem uma pergunta aqui que eu acho muito interessante a gente falar sobre ela, que foi assim: como lidar com as diferenças do parceiro? E aí, tanto ele quanto ela. Vamos as mulheres começar agora. Fechou? Eu acho que já partindo do princípio, assim, quando um casal, eles se casam, cada um vem com uma cultura, uma educação, uma criação, né? E traz isso. Então, já tem uma diferença aí no casal, né? Que eu acho que já começa aí a questão. E como que é? Como lidar com as diferenças. E aí eu acho que o casal, eles vão aprendendo através do diálogo, do convívio dia a dia, vão aprendendo a lidar com isso, com essa diferença. Mas eu acho que a chave do negócio, o que acha que não tá bom, eu acho que o ponto de tudo é o diálogo. Eu concordo também. Eu acho que o diálogo ele é importante porque faz parte do relacionamento. É onde você conhece o outro, né? Então, eu acho que já desde o namoro já tem que ter bastante diálogo, já tem que ter bastante conversa, né? Porque é lógico, no casamento você vai identificar outras coisas que não foi no namoro, né? Mas se você já tem esse hábito de conversar já desde o namoro, nossa, aí no casamento só vai continuar, né? E aí só tem a melhorar. E eu acho que uma das formas de lidar com a diferença é através do respeito também. É respeitar o outro, né? O outro tem a sua individualidade. Então, assim, você casou com uma pessoa que tem os seus pensamentos, que tem o seu jeito, né? Então não tem que ser tudo do seu jeito, né? Senão, qual que seria a graça, né? Se fosse tudo igual. Então, eu acho que uma das formas de lidar é o respeito também. Então, tem que ter esse respeito, tem que ter a comunicação, é importante para aprender a lidar com a diferença, né? Incrível. Porque vai ter mesmo, não tem jeito. É verdade. E muita paciência, né? E muita Sim. paciência. Porque ninguém muda da noite pro dia. Isso. Show. Algumas pessoas estão falando aqui que o áudio está um pouco baixo. A gente vai tentar falar o mais alto possível, que a gente quer também deixar uma imagem boa para vocês. Então a câmera está um pouquinho distante, mas a gente vai tentar falar o mais alto possível. Mas já adianto para você, põe seu fone, vai num lugar bem silencioso, porque a gente não quer que você perca nada. Então tenta achar um lugar que não tem muito barulho, põe o fone de ouvido, que eu tenho certeza que vai melhorar um pouco, tá bom? Próxima pergunta aqui. Aqui. Quais os conselhos práticos para manter o relacionamento aceso em todos os sentidos? Eita! Boa sorte. Eita Deus! Meu Deus. Conselhos para manter o relacionamento aceso em todos os sentidos. Olha, eu falo para a Alessandra, e eu tento cultivar isso. Eu acho que as coisas que nos encantaram no começo do namoro é o que vai manter o relacionamento aceso se você chamaram a atenção. Ontem eu estava falando isso para ela. E eu acho que eu tenho defeitos e eu tenho situações que são naturais, né, do corpo de todo ser humano, que vai envelhecendo, vai mudando algumas coisas. Uns engordam, que não é o meu caso, outras coisas, mas é você manter aquela mesma paixão que você tinha no início, né? E a mesma admiração. Porque se eu não admiro a Alessandra, se eu não admiro a beleza dela, se eu não admiro quem ela é e quem ela tem se tornado, então é muito difícil eu manter aceso aquilo que aconteceu no início. Nós temos 25 anos de casado.
e eu olho para ela hoje, eu vejo ela mais linda do que era quando a gente casou. E eu tento manter isso, né? Eu sei que tem defeitos, eu sei que tem coisas que mudaram, mas eu procuro sempre ver o lado bom. Eu procuro sempre ver a mulher que está comigo, que é companheira, que me ajuda, que caminha comigo, que me escolheu e que eu escolhi ela. E eu acho que isso é uma das coisas que mantém a chama acesa. É você não perder esse desejo inicial, essa admiração inicial. É você cultivar e manter isso. Eu tento fazer isso, não sei se ela percebe, mas é o que eu tento fazer e posso dizer, depois de 25 anos, que tem dado certo, né? Isso aí. E até complementando o que o Júnior tá falando, né? Que ele tá falando do lado do você admirar o seu parceiro, né? E agora, do outro lado, é você se dispor a conquistar o seu parceiro dia a dia. Cara, porque assim, acho muito engraçado, porque o pessoal vira e mexe dá esses exemplos, assim, quando você vê uma pregação, um culto, uma palestra sobre relacionamento de casado, né? Que aí quando você tá namorando, tá noivando, tá belo e tal, né? E quando casa, você fica com aqueles camisas de político, sabe? Tipo, campanha da dengue e tal, né? Aí, assim... 9 de julho. Do 9 de julho, né? Vamos trazer mais pra nossa realidade. Sabe? Mas você, sabe, acordar de manhã e falar... Qual é a aparência que o meu parceiro gosta? Qual que é a atitude que o meu parceiro gosta, sabe? Qual que é... Como que eu tenho que ser, que é o jeito que o meu parceiro gosta? Eu acho que isso é muito bom também pra tá fazendo essa manutenção, né? Uhum. E aí nisso vai em todos os aspectos, né? Eu acho que uma coisa também é que acontece quando a gente casa, é que a gente deixa de namorar quando a gente casa, né? Uhum. E eu acho que isso é uma coisa que às vezes acaba fazendo com que esfrie um pouco o relacionamento. Por quê? Porque casamento não é igual ao namoro. Você vê todo dia, sem aquela rotina. Então eu acho que trazer a memória que a prioridade do casal precisa ter tempo, precisa às vezes fazer uma coisa os dois juntos, né? Sair junto. Eu acho que conversar, ter essa coisa do namoro, né? Que a gente vai perdendo mesmo depois de um tempo, assim. A conquista, né? Que perde. Então acho que uma das coisas pra manter acesa é isso, assim. É lembrar de priorizar o casal. Porque eu acho que às vezes na rotina do dia a dia a gente não se prioriza mais, né? Então Verdade. é importante. Show. E como que funciona pra vocês o processo de ministração da palavra dentro do ambiente familiar? E com relação ao parceiro ou a parceira nesse processo? E aí tem uma segunda pergunta aqui. Quantas correções? Quem normalmente está certo entre o marido e a mulher? Ai, A meu gente Deus. sabe que é a mulher, né? Sempre a mulher tá Essa pergunta certa. é clássica. No casamento existem duas pessoas. Aquele que tá certo e o esposo. É verdade. E aí, como... Vocês já responderam a segunda, então aprendam. E como que funciona o processo de ministração da palavra, né? Não sei exatamente como... essa foi a pergunta, não sei exatamente como vocês vão compreender aí, mas passa aí pra frente. Como vocês acham que funciona esse processo de ministração da palavra dentro do ambiente de família? Eu vou começar falando e vocês terminam aí. Eu acho que a administração da palavra dentro do âmbito familiar, ela é diferente, ela é um pouco diferente do que a gente vive na igreja de certa forma. Entendam bem o que eu estou falando. Por quê? Porque na igreja as pessoas conhecem muito quem está ministrando ou mesmo quem está ali ouvindo de forma superficial. Então a gente não se conhece do dia a dia, né? A gente se conhece de forma superficial. Eu prego, a Alessandra prega, a Rafa prega, a Lai prega, o pastor prega, a pastora. Então muita gente conhece a gente da pregação, né? De ouvir ali uma ministração. Agora não conhece a fundo no dia a dia. E na família, dentro da casa, já é o contrário. Quem está ali te conhece do dia a dia e não apenas da pregação. Então, dentro da casa, ministrar é mais difícil do que na igreja, ainda mais quando a pessoa usa máscara,
né? É por isso que eu digo, eu já tive aqui com a Juliane, com a Carol, com a Alessandra. Eu lembro que a gente fazia umas segundas-feiras aqui, da gente pegar a Bíblia, né? Ler a palavra junto. Cada dia um lia e falava e tal. E depois eu fui percebendo que foi mudando assim. A gente já vive a palavra e cada qual aqui tem o seu tempo de estudo. Às vezes a Juliane entra no quarto dela lá e eu fico só ouvindo o violão, eu sei que ela tá buscando, que ela tá orando, e às vezes ela tá lá e eu tô daqui junto, às vezes aí eu faço também a minha parte, eu vou pro meu quarto, eu vou lá, eu leio a palavra, e eu acho que ela lê a palavra, então eu acho que a gente tem se ministrado desta forma. E aí acaba que muitas vezes a gente está ministrando aqui alguma coisa, como aconteceu nessa sexta, né? A gente aqui ministrando algo com outro casal, a Juliane ouviu e estava conversando com ela. O que a gente estava lendo de palavra, ministrando, era algo que estava no coração dela e que ela está fazendo, né? Então, a gente aqui não tem, falando que é o certo ou errado. Eu estou falando que a gente já fez isso e hoje a gente vive de uma outra forma. Mas continua sendo ministrado, porque a própria vida está ministrando quem nós somos, né? Sim, exatamente. E assim, a Lion, a gente tem tido essa prática que vocês tinham, né, um tempo atrás, de reunir mesmo. Então a gente tem lá a devocional para casal e a gente, sabe, a gente lê, a gente alterna, né, quem vai ler, quem vai falar, tipo, realmente um momento ali nosso de buscar junto, né? E é muito bacana porque às vezes vem uma palavra que a gente sabe da debilidade do outro e assim, é um momento em que você pode realmente se abrir e muita coisa é ministrada ali de um pro outro porque realmente sabe o que está acontecendo na vida, sabe? Porque às vezes na igreja a gente até libera uma palavra ou alguém libera uma palavra pra gente, toca no nosso coração, fala com a gente, transforma a gente, cura a gente, mas não são todas as vezes que é na plenitude, que é 100% em cada detalhe. Mas quando a gente, é aquilo que o Júnior falou, no dia, a gente conhece a pessoa do dia a dia, né? Então, a gente tem vivido, assim, processos de cura, processos de transformação, renovação da fé entre nós dois com essas devocionais. E não só isso também. Às vezes, e tal, e aí a gente fala, olha, essa pessoa aí parece muito com você, tá vendo como ela passou por isso? O que você acha de tal, e isso e aquilo? E tipo, cara, é da hora, porque não deixa de ser uma ministração na vida do seu parceiro também, né? Show. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante também. Os propósitos dos casados no que tange o chamado são necessariamente semelhantes? O que vocês acham sobre isso? Eu acho que sim. Eu acho que quando Deus une pessoas, Ele une propósitos também. Eu acho que é muito difícil um casal que vai ter direções muito opostas, porque aí não vai caminhar junto. Então eu acredito que, sim, no casamento, quando é um casamento alicerçado em Deus, onde foi buscado em Deus o seu parceiro, né, tem essa também, porque às vezes a gente, na outra live, né, às vezes a gente quer falar que Deus falou, e não é assim, né, mas quando você entende que é de Deus, então eu acredito que os dons, que o chamado, Deus vai alinhar para que os dois possam caminhar numa direção, aquela direção que Deus quer, né? Porque imagina se, por exemplo, um tem o chamado de missionário e o outro querer ficar na igreja local, entendeu? Então eu acredito que sim, que Deus, Ele une propósitos, sabe? Então, eu acho, não sei. Eu acredito. Eu acho que dá para acrescentar, isso que a Lai falou, a gente teve um caso muito claro para nós, de Deus unindo o propósito, né? Que a igreja conhece o Vini e a Fran. Verdade. O caso do Vini e da Fran, eu acho que Deus uniu ali sim os verdade, propósitos, né? Até quase que não aconteceu, tiveram muita dificuldade, mas os dois passaram mais de ano orando e entendendo qual era o propósito de Deus. Né? Então eles escolheram, porque como a Damares disse muito bem na live passada, Sim. há uma escolha nossa. Sim. Acaba que a gente também tem essa participação, né? A gente escolhe.
Mas quando é algo muito planejado, que se buscou muito em Deus, como a Lai falou, eu acredito que Deus une propósito, sim. Agora, pode ser também que não. Pode ser que você escolheu o seu cônjuge, né? A pessoa com quem você casou. E aí, talvez não aconteça essa união de propósitos. Aí você vai ter que, com muita sabedoria, paciência, buscar em Deus para que tudo se acerte, né? Sim. Eu acho assim. Mas eu acredito também na união de propósitos. Então, sim. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que já é um estudo de caso aqui. Vamos ver o que vocês Eita. falam aí. Mas como lidar, alguém perguntou, como lidar com um marido ou uma esposa autoritária? Nossa. Como lidar com isso? Eu acho que aqui é importante a gente colocar na mesa dois termos. Autoridade e autoritarismo. Porque existe a autoridade, que é a pessoa que lidera a família, né? Como a gente tá falando de família, é aquela pessoa que lidera a família. Então ela é autoridade na família. E tem o autoritarismo, que é aquela pessoa que manda na família, sabe? Mete o dedo. Então, a autoridade, ela lidera num consenso, sabe? Então, ela busca o bem de todos ali da família. A pessoa que exerce o autoritarismo, ela até busca o bem da família, mas do jeito dela, no tempo dela, impondo. E isso não é bom. Isso não é bom, pelo menos acredito que não é bom em momento algum, assim, né? Verdade. Eu sei que quando você exerce autoridade, é necessário, às vezes, você realmente impor as coisas, mas é diferente do autoritarismo, que é permeado de imposições, né? Então, eu acredito que, sim, a Bíblia, ela é clara que de um relacionamento, o homem é a cabeça, né? Mas a gente vê também que Eva foi tirada da costela de Adão para andar lado a lado, né? Não foi tirada do pé para ser abaixo nem da cabeça para ser acima. Não sei se eu sou todo teólogo, né? Não sei se eu tô... Mas eu ia pedir pra vocês falarem sobre isso, mas eu falei com os meus pais antes, e eles falaram uma coisa muito interessante sobre isso, então já pode falar tudo. Sabe, então a mulher e o homem, eles andam lado a lado. Apesar de a Bíblia colocar o homem como a cabeça do relacionamento, né? Mas eles andam lado a lado. Tanto que fala que a mulher precisa ser submissa. E aqui eu acho sensacional, porque no meu casamento foi ministrado sobre o que era a submissão. A gente acha que submissão é baixar a cabeça e falar sim, senhor, né? Ou então, tipo, o homem tem a última palavra. Vou fazer, minha mulher. Não é assim. Porque existe uma missão, sabe? E submissão significa que você está abaixo daquela missão também. Tanto que nós somos... Isso, um suporte para aquela missão. E qual é a missão do homem no casamento? Ser Cristo naquela família. Então, qual que é a submissão da mulher? Proporcionar um ambiente para que esse homem possa ser Cristo naquela família. Muito bom. Então já até desmistifica um pouco aquilo que muita gente fala, e a gente sabe que eu achei muito importante o Rafa falar sobre isso, a gente conversou um pouco sobre isso, eu conversei um pouco com os meus pais sobre isso antes, e a gente teve outra conversa que a gente estava junto e a gente falou sobre isso também, porque a gente ainda sabe que existe muita ideia errada sobre isso de submissão dentro da igreja. E eu acho que é muito importante a gente entender que se a gente precisa ser sério com o evangelho, em coisas como louvor, como ministério, então a gente precisa ser sério com o evangelho dentro da nossa família. E a gente não pode entender aquilo que a gente quer e que não é aquilo que a Bíblia está falando. Então eu acho muito bom a gente ressaltar isso, porque eu sei, a gente já cansou de ouvir histórias de mulheres que sofrem muito dentro de casa. Então eu acho que é muito interessante falar sobre isso. Eu tenho certeza que também tem o contrário. Homens que sofrem muito dentro de casa e às vezes tem até aquela coisa da vergonha de falar sobre isso. Então eu acho muito importante a gente entender o que realmente a Bíblia está querendo dizer com essas palavras. E não a gente tirar aquilo que a gente quer para poder usar e o que a gente não quer a gente deixa de lado. Não vamos ir mais fundo nisso não, porque senão vou ter que obedecer e não vai ser fácil. Então eu acho muito interessante a gente falar sobre isso. Só pra fechar, submissão não é inferioridade. Sim. A mulher, ela não é inferior ao homem. Né? A submissão é o que o Rafa explicou muito bem. Não é ser inferior, é estar junto na missão. Sim, muito bom.
Depois, eu vi que tem, a Lai acabou de mostrar aqui que tem uma pergunta, a gente vai responder essas perguntas adicionais no final, mas se você tiver alguma pergunta durante o tempo da live, pode ir colocando que depois a gente vai olhar, tá bom? Próxima pergunta aqui, uma pergunta que eu queria que vocês... Ah, não, vai, eu vou fazer e aí vocês respondem do jeito que vocês já estão. Te vira. Quando começa uma discussão, qual a melhor alternativa? Calar-se, rebater, chorar, ignorar? O que acontece numa discussão? Vamos lá. Então, essa pergunta é um pouco difícil, assim, de responder, porque a gente não sabe o contexto da briga, né? Então, eu acho que tem um contexto, né? E dentro desse contexto, a gente vai reagir de uma determinada forma. Mas eu acredito que a partir do momento que você já começa a se alterar, que a discussão já começa, né, a subir assim o nível e você já começa a se irritar ou não tem mais o controle ali daquela situação, eu acho que é melhor parar, respirar, dar 2 passos para trás, falar, olha, vamos conversar amanhã, outro dia. Porque, geralmente, quando a gente começa a se exaltar, a probabilidade da gente falar uma besteira ou algo que depois a gente se arrependa é muito grande. É verdade. Então, eu acho que aí a gente vai precisar muito do Espírito Santo nessa hora, que ele sempre ajuda. Ele sempre vai começar a piscar o alerta. E aí, com muita sabedoria, a gente dá uns passos para trás, sabe? Porque é melhor a gente se calar do que, às vezes, a gente, né, falar alguma coisa e depois ter que... É complicado, mas assim, eu acho que depende também da discussão, né? Depende também da discussão. Às vezes são discussões tão bobas e a gente perde, né? A gente perde por tão pouco, às vezes nem precisava. Depois você fala, nossa, por que eu falei aquilo? Não tinha necessidade. Não, e assim... Magoou o outro. Né? Mas assim, palavras, uma vez ditas, elas podem gerar feridas. Não volta. Né? E depois não volta. Eu ouvi um termo assim, que você dá soco com palavras. E é verdade. Então, no momento de ira, no momento que você tá perdendo o controle, essa é a verdade, você tá perdendo o controle. Quando você começa a falar palavras que se você tivesse no seu estado normal, racionalmente você não diria, então você já tá saindo do teu controle. Então, eu penso que nessa hora é melhor calar. Como a Lai falou, eu tô perdendo o controle, é melhor eu calar agora, depois eu vou refletir sobre isso e aí eu vou falar. É fácil? Não, não é fácil. Mas é algo que a gente precisa exercitar todos os dias, né? E o casamento traz isso, né? Eu lembro que no começo do nosso casamento, às vezes a gente tinha alguma discussão e eu preciso de mais tempo pra me acalmar, pra, ter tempo pra acalmar. E às vezes a gente ia dormir assim, mas assim, né? Esperava passar. No outro dia sentava e parecia que aquilo, daquela briga toda era tão, sabe, tão pequena, assim. De sentar, conversar com calma, pronto, já resolvia. Então, assim, eu acho que no casamento você vai aprendendo o tempo do outro também, né? É um aprendizado que é na convivência. É na convivência. Eu tava comentando que as 3 coisas vão acontecer. Na hora vai sentar e chorar, tem hora que você vai escalar, né? Não tem como, porque dependendo do conflito que tá armado ali, você vai ter que reagir de uma forma como essa que vocês falaram, né? Sim. Perguntaram aqui, fizeram uma pergunta que é bem similar a uma de cima, então eu vou ler, mas essa pergunta aqui a gente já respondeu. Então só pra você, se você que perguntou só entrou agora, então saiba que depois, no final dessa live, você pode voltar, assistir de novo, que lá no início a gente respondeu isso. Que é como aceitar as diferenças entre a forma de pensar. A gente falou sobre isso há alguns minutinhos atrás. Então depois que terminar essa live, você vai poder voltar, assistir de novo, ver tudo lá, que a gente já falou sobre isso. A gente tem uma outra pergunta aqui. Vamos lá, quero ouvir essa. Por que mistificam tanto o sexo no casamento? É realmente igual dos filmes ou não tem nada a ver? Só um parênteses aqui. Vão pensando na resposta. Eu queria muito fazer especificamente essa live ou a próxima, que vocês vão saber qual vai ser o tema, junto com os meus pais. Por quê? Porque a gente tem essa ideia de que não se pode falar sobre isso. E eu acho que todo pai, toda mãe precisa saber a idade que vai falar sobre isso com os filhos. A gente sabe que não funciona desse jeito. Mas eu queria ressaltar também a importância dos filhos ouvirem isso dentro da família. Porque
Porque se eles não ouvirem dentro da família, eles vão ouvir na escola. E na escola, os pais não vão gostar, os pais cristãos não vão gostar daquilo que o filho vai aprender. Então eu acho muito importante a gente falar sobre isso. A gente tá num ambiente tecnicamente família, porque o Rafa e a Lai são meus irmãos. Então a gente tá em um ambiente de família. Então eu acho muito importante, já deixo meu encorajamento. Se você é um pai e uma mãe que acredita que os seus filhos já com certeza, porque hoje com 12 anos as crianças já começam a ouvir isso e às vezes menos. Eu acho que até vocês que trabalham com adolescentes sabem muito sobre isso. Sim. Então, é só pra a gente lembrar isso, sabe? A gente precisa ter conversas saudáveis sobre isso em casa, porque a gente precisa lembrar que casamento é família e família é construção. Então a gente precisa ter isso gerado dentro de casa, né? Então eu acho muito importante. E agora vocês podem falar por que essa pergunta. Quer que eu pergunte de novo? Pergunta de novo, Por que mistificam tanto sexo no casamento? É realmente igual ao dos filmes ou não tem nada a ver? Então, eu acho que o que acontece é assim, a gente vem de uma geração que tudo era muito proibido. A mulher não gosta muito de revelar a idade, né? Mas eu tenho 45, só pra vocês saberem. Então, eu me lembro que quando eu era adolescente, não falava, meus pais não falavam de sexo com a gente, mas de jeito nenhum, não tinha esse tipo de conversa, né? Então, eles já deviam ter sido muito reprimidos quanto a essa questão de sexo. Aí a gente ainda pegou um pouco dessa repressão, né, que se tinha. A gente descobria tudo da pior forma, como falou, né? Ou era com os amigos na rua, ou era na escola. Então a gente já aprendia um monte de coisa que não se aproveitava, que não, depois a gente vai ver que não é verdade. Então eu acho que ficou uma coisa meio mística por isso, porque em 20 anos não se muda completamente um pensamento, né? E eu acho que nesses últimos 20 anos começou a ter uma mudança. E eu acho até que foi exagerada, porque ela não foi uma mudança que veio dos mais velhos para os mais novos. O que os mais novos aprenderam na rua de sexo foi o que viralizou, foi o que padronizou, né? Foi o que chegou para todo mundo. Então, se você conversa hoje com uma menina, uma moça de 14 anos que vive no mundo, ou seja, fora da igreja ou dos costumes bíblicos, essa menina vai dar aula de sexo para mulher de 40, 50 anos. De tudo que ela já viveu com 15 a 18 anos de idade. Agora eu não estou dizendo que vai ser uma aula boa, porque ela aprendeu um monte de coisa ruim, né? A respeito do sexo e de como fazer e do tempo de fazer. Então eu acho que teve-se muito isso. Por isso se tornou e ainda é, principalmente dentro da igreja, algo místico. Por quê? Porque dentro da igreja, os pais não aceitam isso que estão oferecendo e que estão certo, mas eles não oferecem o que é o correto. Eles não param para conversar com os filhos a respeito de sexo. Então continua da mesma forma. Quem está ensinando é quem está fazendo da forma errada, né? Eu acredito desta forma. E quanto a ser igual ao dos filmes, mentira, não é, nunca foi, nem será. Não tem nada a ver. Muito melhor do que de fato é. Não que não seja bom, que é ótimo. Mas o filme vende algo glamouroso, fantasioso. Tem luz, né? Tem uma coreografia, aquilo ali. A mulher e o cara acorda e já vão lá dar um beijo. Ninguém casado dá beijo na mulher na hora que acorda. Vai escovar o dente primeiro. Exatamente. Não tem como, entendeu? Então, assim, só é a coisa menor da fantasia que se mostra nos filmes, né? Não, e às vezes a gente vê esses filmes, né, e a gente fica pensando, né, quando a gente não tem relação ainda, é virgem, que é igual o que acontece na TV. Gente, não é. Não é. Aquilo ali é ensaiado, aquilo é coreografado, tem luz. Então não é igual. Então usar filme como referência, não use, gente. Não use, que não tem nada a ver. Sim, eu acho que só pra concluir aqui, pra trazer que o pessoal mistifica essa questão do filme. Mas é só pensar na novela Malhação. Escola não é daquele jeito. Então, é verdade. Muito bom, gente. A próxima aqui é também uma pergunta interessante que fala assim, eu tô falando isso de todas, mas todas são interessantes. Esse é um tema interessante. Assim, motel, lugar permitido para os casados e um final de semana em um hotel onde o fim é o mesmo. O que eu entendi
entendi dessa pergunta que tá escrita um pouco bagunçado. Se motel pode, por que que o hotel... Não, se hotel pode, por que que o motel não pode? E aí, se isso é permitido ou não pra um casal cristão. O que vocês acham sobre isso? Fala aí, Alessandra. Eu acho que, assim, o motel é um ambiente, se você for olhar no geral, ele foi criado, ele foi fundado com qual objetivo? Né? Então, assim, há muita promiscuidade, há muito adultério. Então, assim, é um lugar específico para isso. Então, tem casais que vão lá, mas também tem muitas pessoas adulterando. Então, é um ambiente assim. O hotel é diferente. O hotel é um local onde a família vai. Lógico que tem o casal que vai para se curtir, ficar junto, mas também é um lugar onde a família vai para passear, né? Então, é um ambiente diferente, né? Aí, tudo bem que outras coisas que a gente utiliza, que o mundo oferece, de certa forma contaminado, vamos dizer, não sei se seria essa palavra, né? Mas o motel é muito claro isso, né? Sim. A gente vê, geralmente, quem está traindo a esposa, quem está vivendo um romance extraconjugal, ele vai ter no quarto onde alguém estava adulterando, onde alguém estava levando meninas que de alguma forma dopou para abusar, para estuprar. Muitas coisas acontecem no motel. A gente vê nos noticiários, né? Então, eu entendo, a Alessandra, também acho que o Rafa e a Lai, que não é um lugar adequado para quem quer viver uma vida de acordo com o que Deus quer. Agora, um hotel é diferente, porque realmente, né, você vai ter um ambiente familiar, você tem um lugar ali que tem gente que está passando para ter uma noite de sono, porque está trabalhando naquela cidade, mas tem gente que está ali indo com a família e pode também usufruir de piscina, de outras coisas. E você vai ter um tempo seu com o casal, porque eu acho que o motel, geralmente quem pensa em ir, pensa para ter um tempo com a esposa, o casal. Então, se é isso que a gente quer, como alguém que teme a Deus, vamos para um hotel. Porque no hotel a gente vai ter esse tempo, né, só o casal, e vai ser um tempo de qualidade bom, e você vai estar num lugar melhor, né, num ambiente melhor. Basicamente, ir pro motel você tá financiando promiscuidade, né? É isso aí. Isso mesmo. Eu acho que a gente tava conversando sobre isso aqui antes até, que o propósito, é só pensar no propósito do que foi feito. Então a gente sabe que o hotel, por mais que esse tipo de coisa pode acontecer também, não foi feito para isso. Então o objetivo e o propósito de um hotel é outro objetivo do motel que foi criado para isso. Então eu acho que essa é uma coisa bem simples que a gente pode pensar. Tem uma outra pergunta aqui, tem algumas perguntas muito legais que eu li agora que o pessoal tá fazendo nos comentários e a gente vai responder elas. Então, quem perguntou, fica até o final, porque no final a gente vai responder, porque são perguntas muito legais. A próxima pergunta é assim, existe casamento sem sexo, né? Vamos lá. Existe casamento sem sexo. Eu acho que não tem essa possibilidade. Eu acho que casamento, ele faz parte do casamento o sexo. E tem uma outra coisa que a gente precisa entender. Como filhos de Deus, a gente precisa ter sabedoria. Então, você já ouviu alguém dizendo assim, nossa, fulano traiu a mulher dele porque ele achou uma mulher que cozinhava demais, fazia uma comida maravilhosa. Aí ele largou a mulher e foi ver com essa mulher. Você já ouviu alguém falar isso? Você já ouviu alguém falar assim, eu vou largar minha mulher porque essa mulher aqui lava, passa, faz comida. Não tem esse negócio. Sabe por que as pessoas adulteram? Por sexo. Para você ver o quanto o sexo é importante. Pessoas deixam a família, a segurança do lar, o aconchego da casa, de filho, de esposa, para ir procurar sexo do lado de fora. Então você acha que o sexo não é algo importante no casamento? É super importante. Sim. A vida sexual de um casal, ela precisa ser ativa, precisa acontecer. Não pode ter tabu criado porque é crente, porque Deus vai fechar os olhos enquanto o casal estiver fazendo sexo. De jeito nenhum. Deus vai estar com os olhos abertos, te vendo do mesmo jeito. Celebrando com você, porque Ele fez o homem com o corpo para receber a mulher e a mulher para receber o homem. Então Ele criou o sexo. Não fomos nós que inventamos o sexo, né? Quem criou o sexo foi Deus.
Sim. É. E o apóstolo Paulo, ele até fala em uma das cartas dele que, assim, ele tava falando de... 1 Coríntios 7. Aí, ó. Ele tá falando sobre modos de consagração, e aí ele fala sobre o casal, né? Que tipo, o casal, ok, vocês querem se consagrar sem sexo por um tempo? Ok, mas que não seja um tempo muito longo. E quando acabar, meu, vai pro fight, velho. É isso mesmo. Tá lá em 1 Coríntios capítulo 7, depois vocês podem ler, que tem várias dicas lá a respeito de sexo, de casamento. Sim, é muito legal. Show. Como lidar com as diferenças do casal, de novo, a gente já respondeu essa. Mesmo após um namoro de conhecimento, posso descobrir algo no cônjuge que eu não goste? Muita Claro coisa. que vai. Mesmo depois de 50 anos juntos. Cara, eu vou dar um exemplo assim dos meus pais, sabe? Eles ficaram juntos, sei lá, uns 40 anos. Acho que é uma coisa assim. E era muito louco, porque, assim, um ano antes de eu casar, tinha coisa que meu pai e minha mãe estavam discutindo, que tipo, ué, você faz isso desse jeito? Tá? Tipo... Aí volta naquilo que a gente falou, né? Que são duas pessoas, cada um com uma Isso. cultura diferente. Aham. Que aí vai viver junto, vai conviver junto. Então, assim, é claro que vai ter coisas que você não concorda, porque você aprendeu de um jeito, o outro aprendeu de outro, né? Então, isso sempre vai ter, gente. E eu sinto em dizer, mas isso é durante todo o casamento. Não é só no começo, não. É durante todo o casamento. Sim. E até pra complementar a primeira pergunta, isso é legal porque não é monótono. Se você tá disposto, mano, cada dia... Júlio, 25 anos de casado. Esses dias eu tava questionando ele por conta do papel higiênico. Porque eu gosto de pôr virado pra baixo, ele gosta de Olha virar só. pra cima. Olha, eu não sabia que ia só lá em Tá casa. vendo? Vocês estão vendo? Você vê que o negócio É desse jeito. é sempre, até a gente partir dessa. Logo que a gente casou aconteceu algo engraçado, né? Que eu tô acostumado com minha mãe, a gente comia sempre... Minha mãe cozinha e tal, e aí ela fazia beterraba. E aí eu gostava, comia bastante. Quando cheguei, casei, a Alessandra fez beterraba a primeira vez. Quando eu pus a primeira colherada na boca, doce. Eu falei, meu Deus, caiu açúcar nesse negócio. Beterraba Errou com o pote. sal, erraram, trocaram o pote. Mas ela, desde pequena, Eu fui come com acostumada- açúcar. Eu fui beterraba. acostumada a comer com açúcar. Mas olha que interessante. Hoje eu não consigo comer com açúcar. Ela só aprendeu a comer A com gente sal, vai- tá vendo, né? Adaptação, né? Da hora. Exatamente. E se depois de casar me sentir infeliz na relação, sou obrigada a permanecer casada porque a Bíblia proíbe o divórcio? Sendo objetivo, sim. Se for pegar a risca ali a Bíblia, sim, né? A Bíblia fala isso, que não é para separar, a não ser que haja traição, né? A não ser que haja o adultério. Mas tem algo que eu acho interessante aí. E volto de novo à live passada. Você que assistiu, grava as palavras que a Dan e o Rafa falou. Escolham bem. Sim. Não casem de qualquer jeito. Não escolhe qualquer mané. Porque você é uma princesa do Senhor, precisa de um príncipe. E os príncipes do Senhor precisam de princesas. Então, não escolham de qualquer forma. Porque depois que você escolheu, eu também aqui não vamos falar que a pessoa vai ficar sofrendo 30, 40, 50 anos, né? Às vezes apanhando, às vezes prejudicando os filhos, a família. Não é isso que a gente está querendo dizer. Eu acho que... Todo caso é um caso, né? Isso. Mas a gente não vai falar que vai e faz. Isso, a gente não vai falar pra você. Se você tá nessa condição, separa. Nunca, você não vai ouvir isso da gente. Mas cabe você buscar aconselhamento, né? Tem Com um muita pastor, ajuda pra pegar isso, sim. alguém sério para te aconselhar a esse respeito. Mas, biblicamente, seria isso. Agora, eu acho que Jesus é um Jesus inclusive e muito mais no casamento, porque Ele criou a família. Então, Ele quer a gente feliz, né? Então, se você está nessa situação, converse. Mas não converse com qualquer pessoa, não. Conversa com um pastor, sério. Vou te indicar tem o pastor Fábio, abençoado. Troca uma ideia com ele que ele vai te dizer muitas coisas boas. Até porque essa pergunta, né, tá falando aqui que ele se sente infeliz, né? E assim, a gente tá falando aqui num contexto cristão, gente. A nossa alegria, ela tem que ser encontrada em Jesus. Sim. Né? É em Jesus que a gente encontra a alegria, né? Não é só no casamento. Casamento é para desfrutar com o parceiro a alegria que a gente já tem em Jesus.
E aí volta nas outras lives, né, anteriores, de solteiro. Então, se você é inteiro em Jesus, gente, então você é feliz nele. Então, se você tá infeliz, então aí tem que rever, eu acho que muito mais, né? Não só a questão do casamento, mas a questão da fé, onde você tá colocando a sua fé, né? Então acho que tem que ir um pouquinho mais profundo aí, porque você acha que se separando você vai ser feliz, né? Então mesmo. será que a separação é a resposta para a infelicidade? Peraí, então a gente tem que trabalhar isso aí, né? E até pra complementar lá, a gente casa pra fazer o outro feliz. Isso. E se a gente consegue fazer o outro feliz, automaticamente vai ser recíproco, né? E se opa, já fiz essa. Quando a traição do marido e este não demonstra arrependimento, a esposa é obrigada a continuar num casamento de aparências, enfrentando humilhações e afronta por causa dos filhos? Biblicamente, novamente, por ter havido uma traição, tem um pouco a ver com aquilo que a gente falou agora em cima, né? Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Mas assim, se a pessoa também não tá se arrependendo, gente, aí vamos voltar pro início, né? Tipo, porque assim, que cristão que comete um pecado não se arrepende? Aí é complicado, a gente tem que fazer uma análise mais profunda desse caso aí, porque se a pessoa não está se arrependendo de algo que é pecado, que é grave, que está ferindo o seu cônjuge, mas também está ferindo o coração de Deus, porque a gente precisa se lembrar disso. O casamento não é só a dois, né? Você fez uma aliança com Deus. A pessoa não se arrepende, passar por um aconselhamento, conversar, pra rever. Porque não sei se é possível muito, continuar, né? É muito denso isso assim. Pra gente falar só aqui, né? Sim. Porque é o que você tá dizendo, é complexo. Você pode, às vezes, preservar um casamento que você destrói a vida dos 2, 3 filhos que você tem, né? Porque os vão crescer traumatizados, não vão querer casar, vão se desviar. Não vai ter uma referência boa, né? Não vai ter uma referência boa de família. Então é algo que precisa ir além, tá? Não dá pra responder isso completamente aqui. Não dá pra dizer sim ou não. A Bíblia diz que sim, e a Bíblia ainda diz que sim, com um parêntese, que ela fala que é porque o coração da gente é duro. Né? Porque senão perdoaria também a traição. Agora aí é o que eu digo, vai além, porque a pessoa nem se arrepende. Então se não se arrepende, ela não quer ser perdoada, né? Então é um caso mais profundo. Eu até queria acrescentar que se você está assistindo essa live, você está passando por algum problema desse tipo, ou alguma coisa que seja menor, maior, qualquer coisa do tipo que você considerar aí, você tem essas pessoas e tantas outras que você pode falar. Então, se você sair daqui e a gente não respondeu algo que você não teve coragem de perguntar, ou alguma situação um pouco mais específica e pessoal, a gente queria deixar claro que você tem toda a liberdade para chamar a Lai e o Rafa, para chamar o meu pai, minha mãe, Juraci e a Alessandra, que eu não sei falar o nome deles, eles não têm nome pra mim. Mãe, pai. Então, você pode chamar o pastor Fábio, Flávio, então todas essas pessoas estão disponíveis para isso, sabe? As lideranças das células, se você faz parte de uma célula. Então, pode procurar essas pessoas. A gente está fazendo essas lives com esse objetivo também. Porque a gente quer trazer muitas coisas, esclarecer muitas coisas, mas a gente sabe, a gente tem percebido que quanto mais fundo a gente vai, mais coisas a gente encontra. Então, essa live é para abrir o leque, mas a gente sabe que tem muito mais coisa profunda que a gente precisa resolver. Então, se tiver alguma coisa específica, você tem toda a liberdade para chamar a gente, mesmo que seja aí no chat da igreja. A gente vai te direcionar para alguém. Então pode fazer isso, que a gente tá aqui pra isso mesmo. Certo? Vamos lá pra próxima então. Essa daqui eu vou perguntar. Não tem a ver exatamente com o tema. E eu vou começar respondendo ela porque a gente já respondeu 2 vezes, gente. Então assim, é a última vez que a gente responde sobre isso. E aí vocês podem acrescentar também se vocês tiverem alguma coisa, mas não é o tema, então eu não queria pegar muito tempo nela. Como dar um toque para a irmãzinha solteira que vive de conversa com homens casados? E para o rapaz casado, o que dizer? Gente, a gente já respondeu isso 2 vezes. A gente fez 2 lives e nas 2 lives a gente falou sobre isso. Então eu só queria ressaltar, a gente sabe, a gente já falou sobre isso, sabe? O máximo de cuidado como cristãos que a gente puder, a gente vai tomar. Então a gente precisa ser cuidadoso em tudo aquilo que a gente faz. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é se eu gostaria de estar vendo aquilo. Se eu gostaria daquela situação estar acontecendo comigo. Essa já é uma resposta, assim, acho que dá pra dizer universal. Se você não gostaria, por que você faz? Então a gente precisa se perguntar, isso já é o suficiente.
Mas a gente sabe, tem que ter sabedoria, a gente sabe que a amizade entre homem e mulher é sempre uma coisa que a gente toma muito cuidado. De novo, não é uma coisa de sim ou não, mas a gente precisa entender que existem limites e que nós somos seres humanos. O máximo que a gente puder de se precaver das coisas, então a gente vai fazer isso, por amor a Jesus. Porque a gente sabe que é mais importante ter a aprovação dele do que ter a aprovação das pessoas. Sim. Então eu acho que isso é muito importante. Vocês querem acrescentar algo com relação a isso? Ou, se você quiser ver uma segunda opção dessa resposta, você vai na primeira live. Se você quiser ver uma terceira opção, você vai na segunda. Porque temos 3 opções de resposta sobre isso, tá bom? Então a gente não vai mais responder essa pergunta. Próxima pergunta aqui. Há muitos já respondeu essa, então eu vou passar essa daqui. Você pode voltar. Volta Aos minutinhos atrás. Aos minutinhos atrás. 1 Coríntios, capítulo 7. A gente vai anotar algumas perguntas e deixar já a resposta aqui. Lá fala disso. Próxima aqui. Já foi dito que o casamento não é só sexo. Mas é possível um casamento sobreviver quando o marido vive se masturbando e vendo pornografia, mas não procura a esposa? O que dizer nessa situação? O que dizer? Olha, sabe o que eu penso dessa pergunta? É que assim, às vezes as pessoas têm uma ideia de que quando casa tá tudo liberado, né? Porque a gente fala sempre pra jovens, adolescentes, solteiros que tem que se guardar pro casamento, tem que se guardar pro casamento. Aí às vezes eu acho que na cabeça a gente pensa que chegou, casou, então agora pronto, tá tudo liberado, eu posso fazer tudo. E gente, não é assim. O casamento também precisa ter uma pureza, sabe? Também precisa manter a pureza. Então se o adolescente solteiro não pode se masturbar, por que no casamento, né? Pode. Se a gente fala de pornografia quando você é solteiro, por que no casamento agora eu posso ver pornografia? Não, gente, não pode. Eu não acho que é correto, assim, sabe? Minha opinião, não acho. Porque a gente ensina tanto para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, aí quando a gente está no nosso casamento a gente vai fazer errado só porque casou? Não, não é assim, não é assim. Eu acho que acho que já até falou um pouco sobre masturbação antes, né, e tudo mais. A gente sabe que tem vários problemas aí. E o que eu vejo hoje, nessa questão da pornografia, é muito casamento sendo perdido por conta da pornografia. Né? Então, assim, acontecendo exatamente isso. Assim, às vezes o marido prefere ficar lá, ele com ele, do que aproveitar esse momento com a sua esposa, que agora pode, e aí tá fazendo sozinho, sabe? Então, assim, muitos casamentos sendo destruídos por conta da pornografia. Então a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Esse negócio de porque casou, tá tudo liberado, tudo pode, não é bem assim. Tem limites também para casados. Senão Paulo não ia falar sobre imoralidade sexual. Imoralidade sexual não é só para solteiro, é para casado também, né? E pra acrescentar lá, eu entendi naquela primeira pergunta que tava falando de filmes normais. Filmes onde o sexo acontece no momento de romance. Sim. Eu não imaginei naquela pergunta que fosse filme pornográfico. Eu também não tava pensando de pressa, eu te amo, tá ligado? Então, se pra um filme de romance a gente tá dizendo que não é assim, o sexo, imagine num filme pornográfico. Quem é viciado em filme pornográfico, e aí por ser viciado em filme pornográfico, é também viciado em masturbação, né? A gente fala muito disso até no nosso encontro. A pessoa estraga o casamento, ó. Agora vocês vão ver comprovar algo que a gente fala lá. Quem fez a pergunta está dizendo, isso aí está estragando o casamento. Sim. Por quê? Porque a pessoa ela tinha um vício na masturbação antes de casar e isso só permaneceu depois do casamento. Porque a pessoa se tornou individualista. Ela quer sentir o próprio prazer dela e ela esquece que tem um cônjuge, que tem alguém ali que está caminhando com ela. Né? É egoísmo isso. Então está completamente errado. E ver o filme pornográfico, ainda querer que às vezes a esposa veja, também, ou o contrário, também não faz bem, não alimenta. Outro dia eu vi o Cláudio Duarte falando que aí aparece os caras lá que parece que foi criado com ração. Aí vai ver o marido, não é aquilo tudo. Então, pra quê? Compara, né? Vai ter comparação. Mas ela faz isso e você tem que fazer. A gente ouve casais indo conversar com a gente de pessoas que estão querendo fazer algo que você fala, cara, isso não é do casamento, isso é de prostituição, isso aí é de inferninho, isso aí é de filme pornográfico.
Então a mulher não vai se sujeitar àquilo. E nem o homem, né? Então é completamente errado. O sexo ele pode ser muito bom e sadio dentro do casamento. A masturbação, ela estraga o casamento. Sim. E eu acho muito importante ressaltar sobre essa questão da pornografia, que, gente, se você tá assistindo algo desse tipo, você tá alimentando uma indústria que tá acabando com a vida das pessoas. Sim. Você tá alimentando uma indústria que tá fazendo, que muitas vezes trabalha com pornografia infantil, com escravos. Então você tá alimentando uma indústria que tá destruindo a vida de pessoas. Quantas histórias a gente não ouve de meninas que são convidadas para viajar para outro país e nunca voltam, daqui a pouco descobre que a menina estava sendo escrava sexual. Esse tipo de conteúdo sai desse tipo de coisa. Então, assim, é muito mais profundo. Patrocinando o inferno. Exatamente, tá patrocinando o inferno, isso mesmo. Então é muito importante lembrar disso também. Vai muito mais do que isso que o Vai acabou de falar. É puro egoísmo. Que você não tá nem mesmo pensando nas pessoas que você tá assistindo, porque é bem complicado isso. A próxima pergunta aqui, a gente só tem mais 4 perguntas. Depois a gente vai falar sobre ela, porque, enfim, vocês vão ver. Um casamento desgastado pelas traições, brigas e discussões. O sentimento que faz continuar no relacionamento desses é amor, ou dependência emocional, ou pior, financeira. Querem que eu leia de novo? Ou deu pra entender? Eu acho que a pergunta é tipo, como eu identifico porque que eu tão grande preciso esse desse relacionamento? Que a gente já falou, exatamente, falou um pouco sobre isso, mas... Não, realmente é uma situação que é muito pessoal, né? É bem pessoal essa. Você precisa tentar identificar no sentido de você ver cada questão dessa que você colocou. Mas é muito difícil isso, não é uma coisa fácil não. Agora eu acho que quando tem amor é perceptível, né? Quando você ama, tem gente que suporta certas coisas, e eu até tiro o chapéu pra gente assim, que depois se torna vitoriosa, acaba depois de alguns anos tendo um casamento abençoado, como achou que não ia ter, e por lutar, por permanecer, acabou tendo, né? Sim. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que se perguntar é se você realmente ama essa pessoa. Porque o amor, ele não se confunde com sustento. O amor, ele não se confunde com dependência. O amor, ele é diferente. Você percebe quando você ama, da forma que você trata a pessoa e da forma que você é tratado pela pessoa. Eu fico vendo aqui, Alessandra, só muito amor para tratar de alguém que não tá conseguindo pisar, gente. É terrível. E é nessas horas que a gente vê quando a gente ama e quando a gente não ama. Então, para mim, o que você precisa identificar de cara é se você ama essa pessoa. Muito bom. Essa eu acho que é a primeira chave para você conseguir sair desse problema. Tentar identificar se você ama. A partir do momento que você identificou, se você não ama, aí você vai precisar de aconselhamento para você ir além, né? E se você ama, o aconselhamento também vai te fazer bem, porque dá para falar sobre coisas que podem ajudar no seu casamento, né? A gente conhece situações de encontros de casais que ajudam demais nessa área que você está passando. Então procure a gente depois que a gente conversa mais. Eu tô com muito tempo, gente. Vou ficar 2 meses de pé pro alto. Pode mandar mensagem. Gente, tem 2 perguntas aqui que eu também vou passar por elas um pouco rápido, porque a gente já falou sobre isso também. Eu só tô lendo ela aqui para ninguém dizer que eu não respondi as perguntas que mandaram. Mandaram perguntando sobre se pode um casal cristão viajar juntos, um casal de namorados viajar juntos no início do namoro. E se isso é certo, isso é errado. A gente falou sobre namoro e a gente falou sobre essa situação na live passada. Damares e Rafael falaram sobre isso. Então você que fez essa pergunta, volta na live passada, assiste de novo, que a gente falou em algum lugar ali, a gente falou sobre isso bem claramente. Então volta lá pra você assistir. E a segunda pergunta também, que a gente já falou sobre isso, é como deve ser o comportamento de uma moça cristã na igreja. E aí a pessoa citou aqui uma situação específica em que viu uma menina chegar e sentar no colo de um cara na igreja, não sei o que lá, e etc. A gente falou também sobre o comportamento de uma pessoa cristã lá na primeira live. A gente falou sobre o solteiro cristão. Então eu acho que essas 2 coisas já foram respondidas. Se você fez essa pergunta, volta na segunda live, a pergunta do namoro. E se você fez a pergunta do comportamento, volta eu falei o contrário, né? Se você fez a pergunta do namoro, volta na segunda
segunda live, se você fez a pergunta da menina, do comportamento, volta na primeira live. É isso, volta nas duas, assiste tudo, Assiste que vai as duas, dar vai. certo. Vai ser boa. E a última pergunta daqui, gente, é também muito parecida com as duas primeiras. Então, se vocês dão aí o ultimato com relação a isso daqui. É aconselhável para uma mulher permanecer num casamento com um marido que trai, humilha, põe senha no celular e ainda por cima não é crente, só para pedir o divórcio, só para não pedir o divórcio e também por causa dos filhos pequenos? É aconselhável, não é? A gente falou sobre isso, né? É bem parecido, né? É outro caso complexo. Eu acho que a gente não vai conseguir te dar uma resposta satisfatória em poucos minutos, né? Eu acho legal, se você quiser, a gente tá aberto a conversar com você, né? Manda mensagem. Sim. E a gente vai conversar mais, porque não é legal, mas a gente é a favor do casamento. Então a gente vai conversar e tentar entender o que está acontecendo, né? É uma pergunta muito profunda e que envolve sentimento, envolve família, envolve vidas e que não dá para a gente responder aqui em tão pouco tempo, tá? Mas volto a dizer, estamos dispostos a conversar com você. Manda mensagem depois no particular que a gente vai te ajudar sim até o fim. Sim. É isso aí. E eu, só essa questão da mensagem, né? Se você não tem nosso número e tal, você pode mandar mensagem, né, na página do Facebook, lá no linkzinho de mensagens, que aí as mensagens elas são encaminhadas pro pastor, ele tem acesso ao Facebook, então fica tranquilo. Você não vai ficar sem o amparo. Isso mesmo. Eu acho até muito interessante todo mundo que fez essas perguntas específicas. Se você é uma pessoa que fez essa pergunta, procura algum de nós, deles no caso, para poder responder isso, para falar sobre isso mais profundamente. Eu acho mais interessante. Eu acho que a dúvida que surge bastante é a questão do divórcio, né? Exatamente. Porque todas as perguntas é nesse contexto. Então, ai, meu marido tá me traindo. Gente, a Bíblia é clara sobre o divórcio nesse sentido. Né? Se a pessoa, a única maneira é através da traição. Traiu, né? Tem a carta lá de Moisés que libera. Mas a gente sempre luta pelo casamento, mesmo com havendo traição. Por quê? Porque pode haver sim restituição desse casamento. Sim. Né? Então, assim, embora seja tá liberado pela palavra de Deus nessa questão do divórcio em relação à traição, mas a gente luta pelo casamento, porque a gente vê muito casamento sendo restituído, mesmo havendo traição, né? Então, acho que a dúvida é mais em torno disso mesmo, do divórcio, né? E é possível o casamento ser restaurado, Sim. mesmo após tantas situações, né, da própria traição que gera tantas feridas, mas é possível ainda uma restauração. Eu sei que a gente já está se prolongando muito aqui Não, nessa mas aqui, pode. mas me vem à mente que assim, a nossa vida como igreja sendo noiva de Cristo é isso, né? Que a gente vê nos profetas acontecer, e Osés é um negócio escrachado, sabe? Que a mulher trai, mas assim, havendo arrependimento, né? Há a chance da restituição, né, da redenção. Então, Sim. manda mensagem. Manda mensagem. Mensagem. Eu vou perguntar as perguntas que fizeram aqui no chat. E tem, acho que 3 ou 4 perguntas. Eu vou perguntar elas e a gente já vai partir para o encerramento, tá, gente? Então, sua última chance de fazer qualquer pergunta é agora. Uma pessoa perguntou assim, com base nesse contexto, que a gente estava falando sobre submissão e etc. Sabendo o papel da mulher como ajudadora. A gente não usa exatamente essa palavra aqui, então você também volta lá, assiste depois o começo que a gente falou sobre isso, sobre essa questão dos papéis. Os dias atuais mostram um outro perfil de mulher, ou seja, muitas, inclusive, são as provedoras e não somente têm o papel de ajudar, que a gente sabe que não é isso. Nesse sentido, como deve ser o papel do casal? A gente falou um pouco, mas Eu acho que a gente já tá falando que não tem nada disso. Eu acho que a mulher, vivendo a submissão que o Rafa e a Lá explicaram aqui muito bem, ela é uma mulher mais atualizada do que essa mulher de hoje. Ela tem mais liberdade do que essa mulher de hoje. Porque ela tem uma liberdade dentro do âmbito do casamento, da família. Ela não é uma mulher ultrapassada. Não é uma mulher, como eu disse aqui, não submissa, mas que a gente confunde submissão com alguém que é incapaz, com alguém que é menor do que o homem, inferior ao homem. Então, a submissão que o Rafael explicou aqui, ela mostra claramente que não é inferioridade, é submissão, é caminhar junto, é andar junto pela mesma missão.
Sim, E até de uma coisa interessante que o Rafa e a Lai falaram, traz um contexto completamente diferente nessa situação que vocês estão falando, porque dentro, então, de um casal, um casamento, onde as pessoas realmente vivem isso que vocês estão falando, ela é mais respeitada ainda. Sim, Com ela é certeza, mais exatamente. cuidada ainda, e não o contrário. né? Exatamente. Aqui, por exemplo, dá o exemplo da mulher que sustenta a casa, sabe? Tipo, cara, se é o jeito dela fazer a parte dela na missão, ela sustentando a casa e não o homem, tipo, e ele cumprindo a parte dele na missão, não sustentando a casa, mano, Tá igual. tá igual, velho. É. Né? Então Muito volta aí pro começo da live. Mas muito interessante essa Muito pergunta boa, e é. esclarecer mais Sim, uma é vez. legal. Então, Verdade. muito show. E aí outra pessoa perguntou assim, o que fazer quando o cônjuge tem o hábito ou uma mania que incomoda? A gente falou também disso, mas vocês Sim. querem... Eu acho que uma coisa a fazer sempre é o diálogo, né? Conversar. Porque as manias elas podem ser mudadas, mas demora. Não dá para você exigir algo que vai acontecer em 10 dias, um mês ou um ano. Mas eu acho que conforme você vai conversando e explicando, dá para chegar num acordo, né? E Só mesmo, pode e mudando. pode não mudar. E aí? Você vai deixar de amar? Vai deixar de estar com a pessoa? Por exemplo, meu marido tem uma mania de quê? De ser teimoso. Tem 24 mudei. anos que eu convivo com um homem teimoso. E aí, eu vou largar meu marido? Não. Ah, 25 anos depois ele ainda é teimoso, mas pelo menos come a beterraba com sal. Algumas coisas mudam, não, né? Meu Deus, não. Mas me vejo muito mudado Sim. com coisas que era dela, totalmente dela, e hoje eu também não consigo fazer igual eu fazia antes, né? Eu faço Vai renunciando, dessa um forma. cede dali, Isso. o outro cede de lá, e isso. assim Tem que vai ter uma indo. concessão, né? Eu acho que o casamento duradouro, ó, gente, eu acho que essa é uma das principais chaves de um casamento duradouro. É quando você vai sendo um pouco da sua esposa e a sua esposa vai sendo um pouco de você. Sim. Quando passado alguns anos, você não vê mais a pessoa com quem você casou e nem ela te vê como quando você casou, mas consegue te ver um pouco parecido com ela. Né? A gente vai se tornando um pouco parecido. Eu me vejo dessa forma, né? 25 anos depois eu me vejo bastante parecido com a Alessandra e ela parecida comigo. Então eu acho que a gente foi formando a nossa família. Torna um, Ele né? se torna Isso um. até desmistifica a questão de se tornar uma só carne, né? Não é só a isso questão mesmo. do sexo, né? Mas é a questão Isso. da convivência, de vocês se tornarem pessoas mescladas, né? Então, É isso mesmo. Isso é Vai da hora. fundindo, né? Vai fundindo um no outro. A próxima eu achei muito legal também, perguntaram assim, gente, mandem conselhos para casais com bebê pequeno. É muito difícil achar espaço para o casal na rotina agitada com o bebê. Aí é com vocês. É difícil. Sem cachorro. Eu tenho duas cachorras, só. Então... É difícil. Eu tive duas, é difícil. Me ajuda. Mas É assim, difícil. mulher, vou falar pra mulher. Gente, eu tenho vergonha de Quando falar. ela vai dar uma bronca, ela fala alto. É. Na hora de falar aqui, ó, nada disso. Para as mulheres, eu sei que é difícil, mas se você quiser, você sabe administrar o seu tempo. Você consegue ter um tempo para o seu marido. Tem hora que o bebê vai chorar, você tá lá com seu marido, o bebê vai chorar. Vai lá, calma o bebê, faz o bebê dormir e volta. Não vira e vai dormir, entende? Então, dá sim, é possível. Eu sei que é mais difícil e digo mais, essa fase vai passar. O bebê vai crescer, então assim, é uma fase, na vida tudo são fases. Então essa fase é uma fase mais difícil, mas ainda assim, dá pra você administrar o tempo e ter um tempinho pro seu marido. Né? Eu também acho, vou falar para os homens, sejam pacientes, né? Pelo menos Sim. quando se ganha o neném, é um período que o homem tem que ter bastante paciência, né? Quarentena é terrível. Mas aproveita também que a gente respondeu que o sexo ele é muito importante dentro do casamento. Então, os filhos, eles vão ter o espaço deles e o lugar deles dentro do casamento. E o marido tem o espaço dele dentro do casamento. Então, as mães novas aí precisam dividir isso, né? E a mesma coisa o pai. Precisa haver essa divisão. O que não pode é as atenções voltarem 100% para a criança e o pai ficar esquecido. Como eu disse para vocês, muitas traições acontecem nessa fase. Porque acaba tornando o homem fragilizado, a mulher por uma situação voltada para o filho. Então, para que não haja isso,
eu sugiro que vocês entrem em acordo e não deixem de lado. Porque filhos passam, né? Filhos vêm e eles vão embora um dia. Agora, a esposa e o marido é até o final. Eu Então, acho tem que importante isso que o Nuno falou, só frisar, principalmente para as mães que têm bebês pequenos, toma muito tempo da mãe. Só que a mãe precisa aprender a ter um equilíbrio. Porque senão, como o Nuno bem colocou, a atenção fica toda pro bebê. E ela esquece que ela tem um marido. E aí eu vou falar para vocês, as minhas filhas já são adultas. As filhas crescem, os filhos crescem e vão viver as suas vidas, né? Cada um vai casar, sei lá, vai estudar, vai morar fora. Quem vai ficar? O casal. Então, é muito importante você valorizar o seu tempo com o marido, o casamento, até porque tudo começou em vocês dois, né? Então, isso é muito importante. E se não viver desta forma, quando os filhos forem embora, o casamento acaba, né? De novo, é um papel dos dois, né? Porque Dos se os dois ajudarem, as coisas terminam mais rápido, tem mais tempo pra fazer o Sim, que quiser. muito importante. Tem uma pergunta aqui também que a gente, de novo, eu vou só ler ela, mas eu vou só ler ela. Vocês não precisam responder. É uma pergunta assim, e se a pessoa se converteu depois de casar e o seu cônjuge não é crente, como lidar? Eu acho que também entra naquilo que a gente falou sobre Aí cada um caso no caso. Não, aí a palavra diz que a mulher casada desta forma santifica o marido santifica a mulher, né? Agora, eu acho que esse santifica tá no que ela vai ter que lutar para que a pessoa se converta, né? E aí entra o que eu falei aqui no começo, o exemplo dentro de casa, né? O marido olhar para ela como uma crente de verdade, né? Transformada, para que ele também deseje viver essa transformação. A gente vê muitos casos acontecerem dessa forma, né? E eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas você se converteu, veio para a igreja, aí você vai se separar, não é o que Deus quer. Deus não quer essa separação. Deus quer que o teu marido venha junto ou que a tua esposa venha junto, né? Então, aí, mais uma vez, paciência, muita oração para que a pessoa se converta junto com você. Não sei se vocês, né? Sim. Então tá aí, eu achei que não ia responderam, é isso daí, já fica... É uma pergunta muito importante mesmo, eu achei muito interessante. E aí, se você tiver, não apareceu mais nenhuma outra pergunta nova aqui, se você ainda tiver alguma outra pergunta, você pode fazer do jeito que a gente falou, mandar lá no chat, etc. Por último, eu queria fazer uma brincadeira aqui com essas 4 pessoas que não sabem qual é a brincadeira. Mas eu vou ir agora pra trás da câmera, a gente vai meio que encerrar essa live assim, eu vou falar, depois eu dou os últimos recados. Não sai daí que vai ser muito legal, você pode fazer em casa se quiser. Mas eu vou ir aqui pra trás da câmera. Meu Deus. E eu queria que vocês 4 fechassem os olhos. Só que não fica tão encostado no outro, porque vocês vão fazer movimentos e eu não quero que vocês descubram o que o outro tá fazendo. O Evair deu essa ideia, e aí, Evair, muito obrigada. A gente vai utilizar essa ideia aqui. Eu vou fazer uma pergunta e você vai apontar pro seu cônjuge quem faz mais isso, ou enfim, essas coisas aí. Vamos descobrir agora esse negócio. A primeira pergunta é: quem é mais bagunceiro? Show, vamos lá, próximo. Quem é mais viciado no celular? Tem alguma coisa errada aqui nesse negócio. Quem é mais romântico? É uma pessoa que escolheu não responder. Próxima. Quem é mais esquecido? Como era a pergunta mesmo? Quem é mais engraçado? Quem dirige melhor? Essa é polêmica. Quem cozinha melhor? Eu já queria dizer aqui que tem alguém que não tá falando a verdade. Quem demora mais no banho? Um pouco de dúvida. Quem dorme até mais tarde? Agora sou eu, no momento. Não fala! E quem... Opa, peraí. Não, eu falei quem dorme até mais tarde, né? E quem dorme mais tarde? Vixe. Boa. Quem prefere
prefere ficar em casa ao sair? E a última, quem ama mais? O quê? Quem ama mais? Muito bom, vocês só vão, pode abrir os olhos. Essa era só uma vou assistir de brincadeirinha. novo, a gente vai caçar É. pra ver isso. Porque aí eles não souberam, não deu pra ninguém influenciar na resposta de ninguém aqui, depois vocês assistem, vocês vão conseguir ver lá. Mas, gente, essa foi a nossa live falando sobre casamento. A gente sabe que tem muitas outras perguntas, coisas muito mais profundas. E, de novo, a gente tá abrindo aqui um leque, porque a gente quer ir muito mais profundo em todos esses assuntos. Então, a gente quer mais pra frente fazer muitas coisas no movimento falando sobre isso. E você tá sempre convidado pra participar. A gente vai estar, nossa próxima live é a última. E aí, nessa próxima live, a gente tem 2 surpresas que vocês aí vão descobrir se vocês assistirem a live. Mas a próxima live vai ser tecnicamente a última e a gente vai falar dessas 2 surpresas lá. Então, na próxima live, sábado, 9 horas, esteja lá, chama mais gente. A gente sabe que tá sendo um tempo muito especial e muito precioso. Então é isso. Vocês querem falar alguma coisa? Dar tchau? Dar recado? Tchau. Amanhã tem culto às 18 horas. Amanhã tem culto às 18 Deus abençoe horas. os casamentos de Ah, gente, vocês. Deus abençoe. Amém. E qualquer coisa. Tamo aí. com a gente. See ya!